Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir, que nos diz: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Então nós sabemos, querido, que nós temos que seguir pessoas que são exemplos, homens ungidos, mulheres ungidas, consagradas, para que a gente possa também realmente ter um ministério abençoado, ou uma vida abençoada. E Elias foi um desses homens que Deus usou poderosamente. Milagres extraordinários Deus fez através da vida de Elias. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Então Deus estava aqui preparando para arrebatar Elias. Elias não morreu. Elias foi elevado realmente ao céu num carro de fogo com seus cavaleiros. Que glorioso, que coisas extraordinárias. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então ele foi realmente ali para Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Ele está dizendo: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Elias não conseguiu realmente ali fazer com que Eliseu voltasse. E diz na sequência: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Então, além de realmente Eliseu ser um homem que seguia Elias de perto, ele também realmente já estava recebendo uma revelação que algo ia acontecer de sobrenatural na vida de Elias. E ele não abriu o pé. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É isso que nós temos que fazer, não desgrudar de Jesus Cristo. Não desgrudar realmente de homens consagrados. Pessoas realmente ali que têm condições de nos trazer bênçãos. E ele diz aqui: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então Elias tentou falar: Eliseu, você fica agora em Jericó. Não, você fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Estava tentando persuadir ou testar Eliseu sobre a fidelidade dele. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Não teve. Elias tentou realmente constrangê-lo. Ele falou: não, eu não vou desgrudar do Senhor. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram ao Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse-lhe: também eu bem o sei, calai-vos. Então Deus já estava usando o profeta, dizendo: você está sabendo, Eliseu, do que vai acontecer, Deus arrebatar Elias? Eu já sei. Calai-vos, fiquem quietos. Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Tentando falar: Eliseu, você fica aqui em Jericó,
porque Deus, o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambas em seco. Aqui Elias tocou a capa, ali realmente abriu-se as águas, eles passaram em seco, ele e Eliseu. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Porque ele não desgrudou de Elias. Elias falou: o que tu queres? Você tem me seguido de perto, eu já te constrangi de toda maneira para você se afastar. Você não se afastou, você foi perseverante, você realmente foi fiel, me acompanhando. O que você quer? Então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Meu Deus, Deus usou poderosamente Elias na obra. E Eliseu falou: olha, eu quero a porção dobrada que Deus te deu. Eu quero realmente a porção dobrada que Deus realmente te entregou. E aqui e disse: coisa dura pediste. Agora, se me vires quando for tomado de ti, porque seria rápido demais, irmão. É num abrir e piscar de olho ia acontecer. Mas Eliseu não desgrudou. Eliseu não tirou os olhos de Elias. Ele disse: coisa dura pediste. Agora, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Por então é o seguinte: quando eu for realmente para ser tomado, arrebatado, se você realmente ver, você vai receber a porção dobrada. Se não, não. Aí você perdeu. Aí você não vai pegar a porção dobrada que Deus tinha dado para mim. A porção que eu tinha vai dobrada para você. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, Elias tentou realmente andando e conversando com Eliseu, mas Eliseu não perdeu o foco. A gente perde o foco de muitas vezes não ficar com os olhos fitos em Jesus, querido. Em pessoas também que são pessoas consagradas na palavra de Deus. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, ele não perdeu. Ele não perdeu a bênção. Ele não perdeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, a porção que vinha dobrada sobre ele. Eliseu, o sucessor de Elias, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Elias subiu ao céu de glória, querido, vivo. Deus o arrebatou. Deus o levou para si. Mas Eliseu não perdeu a bênção.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Aí ele pegou as vestes dele e rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, porque não seria mais a capa de Eliseu que ia funcionar, a capa de Elias, porção dobrada. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou, Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram lá ao encontro, se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o levaste o Espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se esfastiar e disse-lhe: enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação nesta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde sal nela. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sanos aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Coisa mais terrível é zombar de um homem de Deus, a mulher de Deus, querido. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, alguns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Querido, vale a pena seguir em primeiro lugar Jesus. Vale a pena a gente seguir exemplos de homens e mulheres consagrados. Vale a pena também a gente realmente ali seguir de perto os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, porque Deus com toda certeza vai nos usar com poder e glória, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Então que você tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de milagre, em nome de Jesus. Amém.